Diante dessa nossa geração moderna, na qual nós temos visto tantas coisas acontecerem, tantas profissões surgindo, tantas tecnologias surgindo, um caos aí no mundo acontecendo, quase guerras e tudo mais, às vezes pode parecer muito fácil para nós a única alternativa ser entrar em crise, surtar e não saber muito do que fazer, na verdade estar perdido. Então, se você é um desses jovens que se sente perdido em meio a essa geração atual, na qual você faz perguntas para si mesmo sobre qual profissão eu devo seguir, ou pior, até mesmo a profissão que você pensava tanto em fazer, seja uma dessas profissões aí que estão para desaparecer daqui a 10 anos, talvez. Então, se você se sente como uma dessas pessoas que tá meio que sem rumo, que tá meio que sem saber o que fazer, esse vídeo aqui é para você e eu gostaria de te convidar a refletir acerca de uma realidade que talvez você não tenha pensado durante esses últimos dias. Porque é muito comum que, em meio a tanta bagunça, é muito comum que, em meio a tantos os pensamentos de ganhar dinheiro, construir uma família, se tornar mãe, se tornar pai, conseguir comprar o seu carro, conseguir comprar sua casa e morar sozinho, que são pensamentos que jovens, mais ou menos da nossa idade, têm também, você que deva ter entre os seus 17 até os seus 20 e tantos, é super normal você querer ter esses pensamentos e querer começar a construir as suas coisas, mas em meio a essa quantidade de pensamentos de cunho mais prático, querer resolver problemas práticos, nós não cuidamos de uma coisa que é muito importante, que é a nossa alma. E sim, saiba, você tem uma alma. E sim, melhor, existe um Deus que cuida e quer cuidar dessa alma. E por isso a oração se faz tão eficaz para nós, a oração se mostra tão importante, e principalmente para nós jovens, que somos o futuro de toda uma nação. Se nós estamos sendo guiados pura e simplesmente pelos nossos próprios pensamentos, nós, como seres humanos pobres e mortais, não sabemos quais são as melhores decisões para nós mesmos tomar. Então eu gostaria que você se dirigisse para algum lugar que fosse mais privado, mais isolado, se você puder, que você fosse para o seu quarto, fechasse a porta desse seu quarto e começasse a rezar junto comigo. Senhor, nesse momento eu tenho me sentido tão vazio e tão indeciso sobre para onde eu deva seguir. Quero, Senhor, que venha neste momento em meu auxílio, me ajudando nas decisões, me ajudando nas tarefas do dia a dia, me ajudando em como eu posso ser uma pessoa melhor e a descobrir qual é o caminho que eu devo tomar. Só o Senhor sabe das minhas dificuldades, daquilo que eu tenho passado. Só o Senhor sabe de quais têm sido os meus passos, de como têm sido os meus dias, como têm sido as minhas dificuldades. Às vezes em casa que não tenho compreensão dos pais, às vezes na escola que não tenho compreensão dos amigos ou dos professores. Senhor, eu falo que desejo seguir uma determinada profissão e as pessoas não me compreendem. Decido que quero fazer o bem e não seguir pelo caminho do mal, e a maioria das pessoas que estão ao meu redor me julgam como se eu fosse estranho. Nesse momento, Pai, eu quero pedir a vinda do Teu Divino Espírito Santo sobre mim para me iluminar, para que, movido pelo Teu Divino Espírito, eu possa ser agora iluminado a saber qual passo é esse que eu devo seguir, sobre qual direção eu devo andar. Sei que, apesar de todas as coisas, esse passo sempre vai ser em direção à Tua lei, em direção aos Teus mandamentos, em direção a Ti. Mas, Senhor, às vezes o Teu servo, às vezes não, sempre, o Teu servo é fraco, pobre e falho, e nós não sabemos como Te escutar. Então precisamos que de uma maneira um pouco mais clara o Senhor venha falar até o nosso coração. Por isso eu te peço, vem falar no meu coração. Permita que eu escute a Tua voz. Permita, Senhor, que neste momento eu possa fazer esse discernimento dentre todas essas vozes que têm falado no mundo, dentre todas essas situações que têm
surgido tantas situações de tragédia, tantas situações de guerra, tantas situações de ódio, Senhor. Com essas coisas o meu coração fica abalado e não sei para onde seguir. Diante de tantas possibilidades de profissão, diante de tantas possibilidades e tantas dificuldades que tenho enfrentado, da falta de emprego, da falta de vontade, da preguiça, do medo, da ansiedade, da depressão, eu venho te pedir a vinda do Teu Espírito Santo para me mostrar, Senhor, o que é que eu devo fazer. Doce é a luz, e os olhos a desfrutam vendo o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, desfrute-os todos, recordando que os anos obscuros serão muitos, e que tudo o que vem é vaidade. Desfruta enquanto és jovem, e passa bem na juventude. Deixa-te levar pelo coração e pelo que atrai os olhos, e saibas que Deus te levará a julgamento para prestares contas de tudo. Rejeita os sofrimentos do coração e afasta as dores do corpo. Infância e juventude são passageiras. Lembra-te do teu Criador durante a tua juventude, antes que cheguem os dias infelizes e chegues aos anos em que dirás: não tenho mais prazer. Antes que se obscureçam a luz do sol, a lua e as estrelas, e o templo nublado venha depois da chuva. Neste dia tremerão os guardiões da casa, e os robustos se encurvarão. As que moem serão poucas e pararão. As que olham pelas janelas se ofuscarão. As portas da rua se fecharão, e o ruído do moinho se acabará. O canto dos pássaros se enfraquecerá, as canções irão se calando, as alturas darão medo e os terrores rondarão. Quando a amendoeira florescer e o gafanhoto se afastar, e a alcaparra não der gosto, porque o homem caminha para a morada eterna e o cortejo fúnebre percorre as ruas. Antes que se rompa o fio da prata, e se parta a taça de ouro, e se quebre o cântaro da fonte, e se rache a roldana no poço, e o pó volte à terra que ele era, e o espírito torne a Deus o que deu, vaidade das vaidades. Diz o pregador, tudo é vaidade. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que acabaste de nos dar, única e exclusivamente para nós, jovens. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Como quis dizer o Senhor para nós nessa palavra que nós acabamos de receber, de fato não foi uma palavra que eu tinha preparado, foi nessa oração aqui que rezamos juntos, o Senhor mandou essa palavra para nós, e com certeza ela tem alguma coisa para te dizer. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Se estamos demais pensando em qual vai ser o nosso trabalho, em quanto dinheiro nós vamos ganhar, se estamos pensando demais em qual é o carro que nós vamos ter e qual é a casa e a cidade que nós vamos morar, se nós estamos pensando demais em se vamos arrumar uma esposa bonita ou um marido bonito ou não, bom ou não, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Como diz o Senhor, precisamos renunciar esses prazeres do mundo e deixar que Ele mesmo nos conduza. Se você se sentia perdido e agora o seu coração já está um pouco mais acalmado, acalentado, eu gostaria de te recomendar a seguir esse canal e assistir esses próximos vídeos para que eles também vão servindo como um alimento para nutrir a sua alma. Até mais.